Ô Henrique, a gente fala da polarização política aqui, e no caso, você aí que está na linha de frente praticamente desse problema, existe essa divisão dos índios? Como é que funciona essa divisão dos índios que querem a exploração e aqueles que não querem? E se você já chegou a ser cooptado, fala assim, não, porque você tem uma série de benefícios se você tentar proteger a nossa causa, como é que funciona essa dualidade dentro do pessoal indígena? Na verdade, há muita polarização hoje, né? Em função de muitas situações que aconteceram, sobretudo na Amazônia, né? Há uma força política muito grande da ideia da preservação. De fato, a preservação não é, de fato, olhar para o indígena como um todo. Existem outros grupos, né, que gritam aí em nome do povo indígena como se fosse verdade absoluta. Isso não é verdade. Né? Há indígenas que buscam, que querem ter benefícios, que buscam melhorias para a sua comunidade e para a sua própria vida. Então, há políticas, né, muito fortes nesse sentido de dizer, não, o índio, ele não deseja isso. Então, é uma política externa, política de pessoas que não tem nada a ver com o povo indígena, ou seja, são indígenas, muitas vezes, que nem vivem na comunidade, que estão fora, vivendo fora totalmente, que estão em outros países, ou nas cidades, que estão aí gritando o nome do povo indígena, daquele que está lá na ponta, o que sofre de fato que está na ponta. Então, assim, essa polarização tem trazido prejuízos muito grandes para a população indígena do Brasil. E nós, do ponto de vista mais proativo, nós queremos sim a melhoria das comunidades, ver o povo indígena sair dessa miséria, né? Onde tem as terras para serem produzidas, né? Estão aí com os minérios embaixo ali, da sua própria propriedade, da sua própria terra. Então, queremos dar uma maneira de qualidade de vida melhor para essas comunidades. E também procurar legalizar essas coisas que têm trabalhado ao longo dos anos da ilegalidade. E quanto mais ilegal, mais prejuízo é para a comunidade local. Ô Henrique, o que você estava falando, né, ô Henrique, são 350 etnias, quer dizer, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa e você acaba, que é o que você está falando, você acaba entrando num dogma que tem que ser desse jeito e dessa maneira. E num determinado momento, o próprio índio que mora aqui manda menos do que o cara que tem uma ONG na Inglaterra. Então a ONG da Inglaterra representa o índio que está aqui no Mato Grosso e ele ficar preso a isso. Sendo ele não que pode... a terra é dele, né? Exatamente, ele não pode fazer nada. Agora eu quero saber o seguinte, como é que se sai disso, meu querido Henrique? Na verdade, nós temos aí um largo trabalho de conscientização do povo indígena hoje que quer sair, quer demonstrar que esse lado é um lado positivo. Há exemplos hoje de indígenas, de grupos indígenas, que já estão nesse processo da produção. Né? Por exemplo, o Grupo Parecis do Mato Grosso foi o primeiro grupo que despontou nessa área da produtividade. Isso foi uma luz que brilhou para as outras comunidades. Hoje nós temos, por exemplo, na região de Rondônia, né? Nós temos no Mato Grosso mesmo, né? Vários exemplos de pessoas, de grupos indígenas, né? Que estão produzindo já em grande escala para suas comunidades, saindo da miséria, totalmente dependentes do governo, dependentes da prefeitura, e hoje eles têm riquezas, são possuidores de dinheiro mesmo para comprar aquilo que eles necessitam. O indígena, ele quer buscar bens para ele quer ter um bom celular, ele quer ter um bom computador, ele quer ter um carro. Então, assim, esse olhar do indígena, né, de que não, ele tem que ficar lá no mato, ele tem que viver a vida dele, me parece uma utopia essa questão, porque não existe, ou não vai existir, mais cedo ou mais tarde, o indígena vai sair desse local e para buscar vivências melhores para ele. Então, assim, nós estamos lutando aqui para criar um mecanismo para que os nossos governantes olhem um pouco para essa realidade nossa e não escute muito essa gritaria que tem sido feita em torno desse não, que não pode, que não deve, isso é prejuízo, vai atrapalhar o meio ambiente. Isso é realmente um atraso para nós enquanto comunidade.